garotos e garotas do quarto ano. Tudo bem com vocês? Meu nome é Elida Maiara e eu estou aqui para darmos início ao terceiro bimestre. Prestem bastante atenção. E no assunto de hoje nós vamos entender um pouco sobre subtração com os números naturais. Prestem bastante atenção, tá bom? Subtração. O que é uma subtração? São dados dois números naturais, com o primeiro maior ou igual ao segundo. Podemos determinar um terceiro número, tal que este número adicionado ao segundo dá como resultado do primeiro. A operação que realizamos para encontrar o terceiro número é a subtração e é indicado pelo sinal, esse tracinho aí, tá certo? É chamado de menos na matemática, tá certo? Por exemplo, exemplo 20 menos 14. Então, é como se eu tivesse 20 moedas e tivesse perdido 14. Então, restaram 6. Como falou aí que podemos também fazer essa interlação, esse juntamento para saber se está correto, eu posso pegar o resultado que foi 6, que foi o restante das bolinhas que sobraram, mais o 14, que foi a que eu perdi, que vai dar também o numeral 20. Aí assim nós sabemos que está correta a subtração, tá certo? Então, nós temos as subtrações com reserva e sem reservas. Sem reservas é quando nós não precisamos pedir ao determinado número alguma quantia emprestada, certo? Então, nós temos aí 432 menos 221. Olha só, 432 menos 221. Geralmente, nas subtrações sem reservas, é quando o número de cima é completamente maior do que o de baixo. Por exemplo, o 2 é maior que o 1, o 3 é maior que o 2 e o 4 é maior que o 2. Então, aí nós temos uma subtração sem reserva. Vamos lá. Eu tenho 2 palitos. E aí, perdi 1. Quantos ficou? 1. Eu tenho 3 palitinhos. Perdi 2. Quantos sobraram? 1. Eu tenho 4 palitinhos. 1, 2, 3, 4. Perdi 2 também. Quantos sobraram? 1, 2. Então, 432 menos 221 dá igual a 211, certo? Vamos agora para a subtração com reserva. Prestem bastante atenção que ela é um pouco mais complicada, certo? Nós temos aí como exemplo o número 445 menos 173. Observando que, para subtrairmos, o número de cima tem que ser maior, certo? Eu não posso tirar de um número menor um número maior. Não tem como eu tirar 8 do número 2. Não tenho. Então, aqui, prestando bastante atenção, o número 445 é maior que 173, concordam? Mas aí, como é que eu vou ver que tem ou não tem reserva? Esse vai ser com reserva porque aqui o numeral 7 é maior que o numeral 4. Então, prestem bastante atenção no que tia Elida vai falar agora para vocês, tá certo? Olha só, eu tenho 5 palitinhos. Quebrei 3. 1, 2, 3. Quantos sobraram? 2. Então, aqui eu coloco o numeral 2. Aqui eu tenho 4. Eu posso quebrar 7? Eu não posso.
Então, agora eu vou pedir na casa da centena, certo? Então, se aqui eu tenho 4 centenas, eu vou dar uma dezena para aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou cortar o 4 e vai ficar 3, que aqui eu tirei uma dezena para colocar aqui, tá certo? Então, aqui vai ficar 14 e aqui vai ficar 3. Vamos lá. 14 menos 7. Eu tenho 14 tracinhos. 14. E aí eu quebrei 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos restaram? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 7. Então, 3 menos 1. Eu tenho 3 palitinhos e quebrei 1. Quantos restaram? 2. Certo? Então, é com reserva quando justamente eu vou ter que pedir emprestado o número da direita, tá certo? Então, prestem bastante atenção nisso quando tiver fazendo as atividades do livro. Os arredondamentos. O que são os arredondamentos? Olha só as duas bonequinhas conversando entre si. Você sabe como se faz o arredondamento de números naturais para a centena exata mais próxima? 920 está mais próximo de 900 ou de 1000? De 900, muito bem. Então, eu sempre, quando eu vou fazer arredondamento, eu sempre digo assim, é aproximado a 900. Mesmo eu sabendo que vai ser um pouco mais ou um pouco menos. Mas quando eu falo aproximado, eu estou falando de arredondamentos. Então, sempre eu pego para o que está mais próximo. Então, em 920, o 20 está mais próximo do 900 do que do 1000. A mesma coisa aí, ó. 590 está mais próximo de 500 ou de 600? De 600, muito bem, que é a próxima casa decimal dele. 1110 está mais próximo de 1100 ou está mais próximo de 1200? Logicamente, de 1100, não é isso? Que só passaram 10 unidades, tá certo? Adição, operação inversa da subtração. Como é que eu vou entender isso? Vamos prestar bastante atenção. Olha só. Inversa quer dizer trocado, certo? Então, 20 menos 6 dá igual a 14. Certo? Então, aqui eu tenho uma subtração, não é isso? Quando eu pego e faço a inversão eu vou usar quando eu tiver dúvidas se está certo ou errado. Então, é como se eu tivesse 20 balinhas e tivesse chupado 6. Sobrou 14. Mas para me saber essa operação inversamente se está correto, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o número do que eu chupei, que foi o 6, vou somar com o que restou, que foi o 14, para eu ver se vai dar o resultado das balinhas que eu tive. Então, 6 mais 14 dá igual a 20. Então, essa adição, essa operação inversa da subtração deu corretamente, porque eu subtraí o sinal de menos pelo de mais, alternando os valores para ter o resultado correto, tá certo? Espero que eu tenha contribuído com essa aula.
certo? Façam as atividades. Qualquer dúvida, falem com os professores de vocês e boa sorte!